Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer os instrumentos de uma orquestra. Vamos compreender como eles são divididos, como eles são organizados para uma apresentação, para um palco. Como será que é organizado os instrumentos de uma orquestra para uma apresentação? Vamos lá ver? Primeiro, o que é uma orquestra? Bom, uma orquestra é um grande grupo musical formado, então, por instrumentos de corda, instrumentos de madeira, instrumentos de metais, instrumentos de percussão e o maestro. Vamos conhecer um pouco desses instrumentos? Quais são esses instrumentos? Então, os instrumentos de corda são o violino, a viola de arco, o violoncelo, o contrabaixo e a harpa. São considerados instrumentos de corda, porque eles têm o quê? Cordas, não é mesmo? Essa é uma formação tradicional de uma orquestra, sendo o violino um instrumento mais agudo e o contrabaixo tem um som mais forte, um som mais grave. Então, o violino tem um som mais suave e o contrabaixo um som mais forte. E depois nós temos os instrumentos de madeira. Sempre que alguém falar de instrumentos de madeira em uma orquestra, quer dizer que estão falando de instrumentos de sopro, os instrumentos que nós precisamos colocar a boca, assoprar para fazer os sons. E por que madeira? Porque são feitos de madeira, será? Não, não necessariamente, tá? Por exemplo, a flauta, ela não é feita, essa flauta aqui, ó, transversal, ela não é feita de madeira. Então, instrumentos de madeira é por causa do som que eles fazem, porque são instrumentos que fazem um som gostoso, um som amadeirado, um som suave, por isso eles são chamados de instrumentos de madeira. Então, na seção dos instrumentos de madeira, nós temos o oboé, clarinete, a flauta transversal e o fogote. E aí nós vamos ter mais alguns instrumentos de sopro. Lembra aqueles instrumentos que nós precisamos assoprar, colocar a boca e assoprar? Então são instrumentos de sopro da orquestra, que vai estar na seção dos instrumentos de metais. Então, na seção de metais, são aqueles instrumentos que possuem um maior peso, maior presença, costumam ter um som forte. Então, eles são considerados instrumentos de metais porque eles têm um som muito forte, muito agudo, muito grave. Então, nós temos aqui o trompete, o trombone de vara, a trompa e a tumba, sendo o trompete o mais agudo, o mais suave o som, e a tuba o som mais grave, o som mais forte. Temos também na orquestra a seção da percussão, que são os instrumentos que nós temos que bater, chacoalhar ou raspar para produzir o som, tá bom? Então são eles o carrilhão de sinos, o xilofone, o congo, a pandeireta, o triângulo, o prato, a caixa de rufo e a timba. E quem conduz tudo isso, afinal? O condutor se chama maestro. Então, se a orquestra fosse um time de futebol, por exemplo, o maestro seria o técnico. Se fosse um trem, o maestro seria o maquinista. Então, olha só, o maestro ele tem muita importância numa orquestra. Isso aqui, ó, que ele está segurando, se chama batuta. A batuta ajuda o maestro a poder reger a orquestra, a exercitar todos os movimentos organizadamente. Então, vamos ver quais são as posições dos instrumentos na orquestra. Então, o maestro sempre fica no meio, onde todos possam olhar. Aqui, o maestro. Tá vendo? Aqui está o maestro na frente. E depois do maestro, nós temos
os instrumentos de corda, que estão aqui, ó, nessa parte azul. Lembra quais são os instrumentos de corda? Aqueles que possuem cordas, os violinos, a viola, o violoncelo, o contrabaixo. Eles ficam aqui de frente, bem perto do maestro. E também nós temos aqui o piano e a harpa, que também são considerados um instrumento de corda. O piano, porque tem cordas, vocês sabiam disso? Aqui é o piano. Apesar de aparentemente ser um instrumento de teclas, ele tem cordas por dentro dele. Então, ele é considerado um instrumento de corda. E a harpa também, que a gente já viu. Então, atrás desses instrumentos de corda, tá? Nós temos os instrumentos de madeira. Lembram quais são os instrumentos de madeira? São os instrumentos de sopro, aqueles que têm um som mais suave, né? Então, atrás, estão aqui, ó, são esses de vermelho, são os instrumentos de madeira. Lembram lá? Flauta, clarinete, o fogote, o baê. E aí, depois, atrás dos instrumentos de madeira, nós temos os instrumentos de metais, que são aqueles que têm um som mais forte, mais grave. Lembram que são as trompas, o trompete, o trombone, a tuba. Então, eles ficam atrás dos instrumentos de metais. E lá no final, lá atrás na orquestra, nós temos os instrumentos de percussão, que são aqueles instrumentos que nós usamos para bater, que a gente usa raspa, lembram lá que o prof falou? Né? O tímpanos, né? Eles ficam todos atrás, lá no fundo, ficam mais longe do maestro. Então, essa é uma formação tradicional de uma orquestra. Então, independente do maestro, o maestro que chegar, os instrumentos estão sempre organizados nessa posição aqui que vocês estão conseguindo ver. Bom, vamos conhecer então os sons de alguns instrumentos? O oboé é um instrumento de sopro e o som que ele faz é agudo. A parte escura do oboé é de madeira e as partes brilhantes são de metal. Mas o que dá mesmo o som do oboé é essa pecinha chamada palheta. Tímpano. Os tímpanos são diferentes de outros tambores, porque podem ser afinados para tocar notas específicas. O timpanista usa os pedais do instrumento para afiná-lo e assim dá ainda mais ritmo à orquestra. Clarinete. O clarinete é um instrumento de sopro e ele é feito de madeira. Para tirar som do instrumento, o clarinetista precisa soprar de um jeito especial. O sopro faz a palheta, essa pecinha de bambu, vibrar. Com a vibração, temos o som bonito do clarinete. Flauta transversal. Passarinho, que som é esse? Passarinho. Violino. Passarinho, que som é
fagote. Muito bem. Vamos ver agora o som de uma orquestra, a junção de todos esses instrumentos que a gente acabou de escutar? Viram só que som legal que faz a junção de todos esses instrumentos? Que música linda, não é mesmo? Vamos agora brincar de orquestra? Nós vamos fazer uma orquestra de papel. Então, o que será que nós vamos precisar? Apenas um papel. Então, corre lá e pega um papel que você não usa mais para fazer a orquestra de papel. Vamos lá junto com a prof? Nós vamos tocar juntos, nós vamos dançar juntos, fazer um som legal, é orquestra de papel. É só acompanhar a música rolar, é hora de tocar, prepare o seu papel. Nós vamos tocar juntos, nós vamos dançar juntos, fazer um som legal, é orquestra de papel. É só acompanhar a música rolar, é hora de tocar, prepare o seu papel. Orquestra de papel. Olha só, que legal, não é mesmo? Conseguiram fazer os movimentos usando o papel como instrumento musical? Nós podemos usar qualquer coisa para fazer som, não é mesmo? Vimos nas aulas passadas que podemos usar o próprio corpo para fazer um som. Bom, então agora nós vamos fazer a atividade da página 125,
1, 2, 5. Então, uma orquestra nós vimos que é formada por músicos e instrumentos musicais, não é mesmo? O maestro não toca nenhum instrumento, mas tem uma função muito importante. Ele é quem indica os músicos quando devem tocar seus instrumentos e de que modo eles tocar. Viram como o maestro é importante? Bom, então, qual é a atividade? Vocês precisarão circular de vermelho o músico que está perto do maestro. Então, vocês vão pegar o lápis vermelho e circular o músico que está mais próximo ao maestro. Onde está o maestro? O maestro está aqui. Então, vocês vão identificar quais são os músicos que estão próximo dele e vai circular. E depois, escolha qualquer cor para circular o músico que está mais longe do maestro. Então, escolhe uma outra cor para circular o músico que está mais longe, tá bom? Então, façam lá a atividade da página 125. E um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!